Bloco 58. Migrações e crises contemporâneas. Aula 1. Migração venezuelana para o Brasil. Roraima e Operação Acolhida. Nessa aula vamos falar sobre um tema muito atual e importante: a migração venezuelana para o Brasil, especialmente em Roraima, e a Operação Acolhida. Bom, tudo começou com a grave crise na Venezuela. A situação econômica, política e social se deteriorou muito a partir de 2015 e muitas famílias começaram a deixar o país em busca de melhores condições de vida. E é aí que o Brasil entra na história, principalmente pelo estado de Roraima, que faz fronteira com a Venezuela. Agora, imaginem a cidade de Boa Vista recebendo milhares de pessoas em um curto espaço de tempo. Isso gera um grande desafio humanitário. Precisamos garantir alimentação, saúde e abrigo para todos. E, claro, isso coloca pressão sobre os serviços públicos locais, que muitas vezes já estão sobrecarregados. Mas não é só a parte humanitária que é afetada. Temos também questões sociais. É preciso pensar em como os venezuelanos vão se integrar à comunidade local, aprender a língua, conseguir emprego e conviver com a população brasileira. Às vezes surgem tensões por causa da escassez de recursos, mas o objetivo sempre é acolher e integrar. Falando em integração, é aí que entra a Operação Acolhida, que começou em 2018. Ela é uma iniciativa do governo federal, mas conta com o apoio das Forças Armadas e de organizações internacionais, como a ONU e a Cruz Vermelha. E qual é a ideia da Operação Acolhida? São 4 pontos principais: receber e acolher os venezuelanos em Roraima, fazer o registro migratório, emitindo documentos como CPF e visto humanitário, transferir pessoas para outros estados do Brasil para aliviar a pressão sobre Roraima, garantir acesso à saúde, educação e capacitação profissional para que essas pessoas possam reconstruir suas vidas. Para vocês terem uma ideia da dimensão do problema, mais de 300 mil venezuelanos entraram no Brasil desde 2015. E Boa Vista concentra a maior parte desse fluxo. A Operação Acolhida já conseguiu realocar dezenas de milhares de pessoas para outros estados, ajudando a tornar o acolhimento mais sustentável. E, claro, esse tema também traz desafios e debates importantes. Como garantir a sustentabilidade desse acolhimento a longo prazo? Como integrar os migrantes de forma eficiente à sociedade brasileira? E qual é o papel da sociedade civil e das organizações internacionais nesse processo? Então, esse é um panorama da migração venezuelana para o Brasil e da Operação Acolhida. Um tema atual, que envolve direitos humanos, política, economia e integração social. Aula 2. Questão migratória. Refugiados sírios, venezuelanos, africanos e centro-americanos. Nessa aula a gente vai falar sobre questão migratória, especialmente sobre os refugiados sírios, venezuelanos, africanos e centro-americanos. Primeiro, é importante a gente lembrar o que é migração. Migração é o movimento de pessoas de um lugar para outro. Pode ser dentro de um país, como quando alguém se muda do interior para a capital, ou entre países, que é o caso que vamos focar hoje. E dentro desse tema a gente fala muito de refugiados. Quem são os refugiados? São pessoas que precisaram deixar seu país por causa de guerras, perseguições políticas, religiosas, étnicas ou por violações de direitos humanos. Eles não estão se mudando por vontade própria, mas sim para sobreviver. Vamos começar pelos refugiados sírios. A Síria está em guerra desde 2011, com conflitos entre o governo, rebeldes e grupos extremistas.
Milhões de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas. A maior parte ficou em países vizinhos, como o Líbano e a Jordânia, mas muitos também foram para a Europa, especialmente Alemanha e Suécia. O desafio para esses refugiados é grande: abrigo, alimentação, integração social e enfrentamento do preconceito. Agora, a Venezuela. O país enfrenta uma crise econômica e política muito séria: hiperinflação, falta de alimentos, remédios e empregos. Isso fez com que milhões de venezuelanos migrassem para países vizinhos como Brasil, Colômbia, Peru e Chile. No Brasil, temos a famosa Operação Acolhida, que organiza a recepção e assistência dessas pessoas. Mas, claro, toda migração traz desafios, como pressão sobre serviços públicos e tensões sociais. Falando da África, muitos refugiados vêm de regiões marcadas por conflitos armados, instabilidade política, fome e mudanças climáticas. Países como Sudão, Somália e Sahel têm pessoas buscando segurança em países vizinhos, ou tentando chegar à Europa, muitas vezes atravessando o Mediterrâneo em condições muito perigosas. É uma situação delicada, porque muitos acabam explorados por traficantes durante a viagem. E na América Central, vemos migração de Honduras, El Salvador e Guatemala, motivada principalmente pela violência de gangues, pobreza e falta de oportunidades. Muitos tentam chegar ao México e aos Estados Unidos, formando até mesmo as chamadas caravanas migrantes. Mas os desafios continuam: fronteiras rígidas, detenção e preconceito. Resumindo, o impacto da migração é grande, tanto para quem sai quanto para quem recebe. Nos países de destino, há pressão sobre infraestrutura, saúde e educação, e surgem debates sobre xenofobia e integração. Por outro lado, políticas de acolhimento e direitos humanos, como as coordenadas pelo Acnur, são fundamentais para garantir dignidade e proteção a essas pessoas. Aula 3: Crises migratórias recentes. África, Haiti, Venezuela, Oriente Médio. Nessa aula vamos conversar sobre um tema super atual e importante: as crises migratórias recentes. Para começar, vamos entender o contexto geral. Atualmente, milhões de pessoas são forçadas a deixar suas casas. Por quê? Muitas vezes por guerras, perseguições políticas, pobreza extrema, desastres naturais ou violação de direitos humanos. Ou seja, a migração nem sempre é uma escolha, é uma necessidade. Vamos começar pela África. Algumas regiões enfrentam conflitos armados, como o Boko Haram na Nigéria e o grupo Al-Shabaab na Somália. Também temos crises políticas e problemas de fome, principalmente no Sahel, no Sudão do Sul, na Etiópia e na República Democrática do Congo. Muitas pessoas tentam chegar à Europa, cruzando o Mediterrâneo, uma rota perigosa, marcada por naufrágios e mortes. Agora, olhando para o Haiti, lá, a situação também é crítica. O país enfrenta instabilidade política, desastres naturais, como terremotos e furacões, e pobreza extrema. Isso faz com que muitos haitianos migrem para países próximos, como a República Dominicana, o Brasil, o Chile e os Estados Unidos. Falando da Venezuela, a crise é mais econômica e política. O país enfrenta hiperinflação, escassez de alimentos e remédios, além de repressão política. Resultado: milhões de venezuelanos saíram do país, principalmente em direção ao Brasil, Colômbia e Peru. Aqui no Brasil, por exemplo, foi criada a Operação Acolhida em Roraima, para receber esses refugiados de forma organizada. No Oriente Médio, o cenário também é grave. Temos guerras civis como a da Síria e do Iêmen,
Além de conflitos sectários e intervenções de potências estrangeiras, milhões de pessoas precisaram fugir. Muitos sírios foram para a Turquia, Líbano, Jordânia e também para países da Europa. E não podemos esquecer do Afeganistão, especialmente depois da retomada do Talibã em 2021. Essas crises têm impactos globais. Nos países que recebem os refugiados, há pressão sobre serviços públicos, tensões sociais e, infelizmente, casos de xenofobia. Mas também existe um lado positivo: a contribuição cultural e a força de trabalho desses migrantes. Por isso, o tema é central para a agenda da ONU, através do Acnur e da União Europeia, entre outros organismos internacionais. Para resumir para vocês de forma prática, lembrem sempre das 3 coisas principais: as causas estruturais, guerras, crises econômicas, desastres naturais, os principais fluxos migratórios, África e Europa, Haiti e Américas, Venezuela, América do Sul, Oriente Médio e Europa, e as respostas internacionais, políticas de acolhimento, fronteiras rígidas e tratados de refugiados. E é isso. Entender essas crises ajuda a gente a compreender melhor o mundo de hoje e como diferentes países lidam com a migração. Aula 4. Todos os tipos de migrações. Reforçam. Agora nossa aula será sobre migrações. Um tema super importante para entender como as populações se distribuem pelo mundo e também dentro de um mesmo país. Para começar, vamos pensar no conceito básico. Migração é o deslocamento de pessoas de um lugar para outro. Pode ser dentro do mesmo país ou atravessando fronteiras. Mas existem vários tipos, e é isso que a gente vai explorar agora. Primeiro, a gente pode classificar as migrações pelo espaço. Quando a mudança acontece dentro do mesmo país, chamamos de migração interna. Um exemplo clássico aqui no Brasil foi a ida de muitos nordestinos para o Sudeste, especialmente para São Paulo, em busca de trabalho. Agora, quando a mudança envolve cruzar fronteiras, aí temos a migração externa ou internacional. Por exemplo, brasileiros que vão morar em Portugal ou nos Estados Unidos. Outro critério é o tempo de permanência. Se a pessoa vai para ficar de vez, chamamos de imigração permanente. Mas se a ideia é passar só um período e depois voltar, temos a migração temporária. Isso acontece muito com trabalhadores sazonais que viajam apenas em certas épocas para a colheita, ou até com estudantes em intercâmbio. Agora, vamos pensar na motivação. Aqui, temos 2 grandes divisões. Se a decisão de mudar é feita pela própria pessoa, chamamos de imigração voluntária, como quando alguém muda de cidade para estudar ou procurar emprego. Mas se a pessoa é obrigada a sair por guerras, perseguições políticas ou desastres naturais, isso é migração forçada. Infelizmente, esse é o caso de milhões de refugiados pelo mundo. Além dessas categorias, existem alguns tipos específicos que vale a pena conhecer. O mais famoso é o êxodo rural, ou seja, a saída de pessoas do campo para a cidade. Esse fenômeno foi muito intenso no Brasil no século XX. Tem também o movimento contrário, o êxodo urbano, que é a ida da cidade para o campo e que vem crescendo em algumas regiões. Outro tipo bem comum é a migração pendular, que acontece no dia a dia, quando a pessoa mora em uma cidade e trabalha ou estuda em outra. Um exemplo típico é quem vive em cidades da Grande São Paulo e se desloca diariamente até a capital. Temos ainda a migração de retorno, quando alguém que saiu volta para sua terra natal depois de alguns anos fora.
e a migração sazonal ligada a períodos específicos geralmente relacionados ao trabalho agrícola. E não podemos esquecer da transumância, que é um movimento tradicional de populações pastores, acompanhando a variação das pastagens. Por fim, vamos falar do fluxo migratório. Quando as pessoas entram em um país ou região, chamamos isso de imigração. Quando elas saem, temos a emigração. E, em contextos mais delicados, temos os refugiados, que precisam sair de seu país para a própria vida. Dentro do mesmo país, também existem os deslocados internos, que fogem de conflitos ou desastres, mas sem cruzar fronteiras. Então, resumindo, as migrações podem ser internas ou externas, permanentes ou temporárias, voluntárias ou forçadas. E, além disso, incluem fenômenos específicos como o êxodo rural, êxodo urbano, pendular, sazonal, de retorno e até a transumância. Perceberam como esse tema é amplo e cheio de nuances? Entender as migrações ajuda a compreender melhor não só a geografia, mas também a sociedade e os desafios do mundo atual.